Eu deixei algumas atividades como desafio, né, na aula passada, e eu não vou resolver essas atividades hoje, mas eu ainda vou fazer elas com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre funções orgânicas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de todas elas. Então, a habilidade de hoje é analisar e classificar fórmulas estruturais das funções que a gente vai falar, né? E compreender aonde que cada uma delas está no nosso dia a dia, né? Onde que a gente usa essas diferentes funções orgânicas. Então, como vocês sabem, eu sempre começo a aula com vocês relembrando um pouquinho, né, do que a gente tem que falar, certo? Então, galera, é o seguinte, a gente está falando sobre química orgânica, e química orgânica, ela é o ramo da química que estuda todos os compostos de carbono. E o carbono, ele tem uma capacidade de formar cadeias. O que seriam essas cadeias? São diferentes compostos que eles se ligam entre si e formam estruturas maiores, né? E aí, pessoal, o carbono ele é uma estrutura tetravalente, isso indica que ele faz 4 ligações, né? Sendo que essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas, tá bom? E aí também a gente falou sobre hidrocarboneto. E aí depois a gente ficou focado na nomenclatura, vamos dizer assim, né? Então, existem regras para a nomenclatura dos compostos orgânicos e, basicamente, a estrutura é esta aqui, né? Onde você tem um prefixo, um intermediário e um sufixo, sendo que cada um desses termos vão indicar alguma coisa, né? Então, o prefixo indica o número de carbonos, o intermediário, o tipo de ligação que eu tenho ali, e o sufixo vai indicar a função que o composto pertence. E aí nós falamos, né, que o prefixo pode ser met, et, prop, but, né, que para 1, 2, 3, 4 carbonos. Os demais prefixos seguem o que a gente já conhece da língua portuguesa, de penta, hexa, hepta e assim por diante. O intermediário é o tipo de ligação, sendo que, se eu tiver só ligação simples, é an, se eu tiver uma dupla, é en, uma tripla, in, né? E para a função de hidrocarboneto, a gente usa o O no final. Por que até então a gente só usava o O no final? Porque a gente só estava falando de hidrocarboneto. E aí, então, pessoal, a gente vem com as funções orgânicas. O que seria uma função orgânica? Na verdade, é o seguinte, pessoal. Até agora, a gente só falou do carbono se ligando com o hidrogênio, certo? Então, a gente tem lá carbono ligado com hidrogênio formando hidrocarboneto. Então, dentro da química orgânica, a função mais simples são os hidrocarbonetos, né? Porque eu só tenho átomos de carbono e de hidrogênio ligados, tá? Só que o carbono, ele também pode se ligar com outros elementos químicos. E quando eles se ligam com esses outros elementos químicos, ele pode se ligar de formas diferentes, certo? E aí, pessoal, a gente tem classes dentro de química orgânica, né? Então, um carbono pode se ligar com o hidrogênio, com o oxigênio de uma forma. Então, se outros compostos se ligar dentro dessa mesma forma, eu vou ter, então, uma classe de substâncias. Então, é como se a gente tivesse divisões dentro da química orgânica, e essas divisões acontecem porque os átomos de carbono se ligam de formas diferentes com outros elementos químicos, tá? E aqui, pessoal, ó, eu coloquei para vocês a listinha, né, de quais elementos químicos o carbono se liga. Então, é o seguinte, ó, carbono ele vai poder se ligar com oxigênio, com nitrogênio, com os haletos, tá? Que são o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo, com enxofre ou com fósforo, né? Lembrando que entre parênteses é o símbolo desses elementos químicos.
E o que a gente precisa saber desses elementos químicos antes de entender o que é a função orgânica? Eu preciso entender a valência desses elementos, ou seja, eu preciso saber quantas ligações cada elemento químico faz, tá? Porque como a gente já falou, o carbono é tetravalente, vai fazer 4 ligações. O hidrogênio, ele é monovalente, ou seja, ele só faz uma ligação. E esses outros que eu estou falando aqui, tá? Aí, ó, coloquei, não sei se vocês lembram. Alguém lembra quantas ligações o oxigênio faz? Alguém lembra aí? Alguém lembra quantas ligações? Não. Essa é a massa atômica dele, tá? Na verdade, as ligações, elas acontecem de acordo com o número de elétrons que eles têm na última camada, tá? O oxigênio, ele tem 6 elétrons, para chegar em 8 ele precisa de 2. Então, é por isso que ele vai fazer 2 ligações, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha, porque eu sei que é difícil de lembrar, né? Então, eu coloquei a tabelinha para vocês, ó. Então, tanto o oxigênio quanto o enxofre, eles são bivalentes, ou seja, eles vão realizar 2 ligações, né? Com o carbono ou com qualquer outro elemento químico, né? Mas aqui a gente está falando do carbono. O nitrogênio e também o fósforo, eles são trivalentes, ou seja, eles realizam 3 ligações. Já os haletos, né, como eles estão lá na família 7A, né, o grupo 17, eles são monovalentes, ou seja, eles realizam apenas uma única ligação, tá? Aqui, depois vocês tiram um print dessa tabelinha aí, porque é interessante, né, lembrar. Lembrando, pessoal, né, destacando aí o quê? Que essas ligações, elas podem ser simples, duplas ou triplas, né? No caso dos monovalentes, eles só vão fazer uma ligação simples. Já o oxigênio e o enxofre, que eles são bivalentes, eles podem fazer 2 ligações simples ou pode só fazer uma ligação dupla. O nitrogênio também, né? O nitrogênio, como eles podem fazer até 3 no total, ele pode fazer uma única tripla, ele pode fazer 3 simples, ele pode fazer uma dupla e uma simples, tá? O importante aqui é o total de ligações, assim como é no carbono. E aí, pessoal, nós temos as principais funções. Então, a primeira delas é o hidrocarboneto, que é o que a gente já estudou, né? Então, eles são compostos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. E aí, dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem os alcanos, os alcenos e os alcinos. Alcanos, né? Só ligação simples. Alceno, a gente tem uma dupla. E alcino, a gente tem uma tripla, né? Coisa que a gente já falou também. E aí, pessoal, chegamos na primeira função orgânica, que é o álcool, certo? Álcool, na verdade, a gente usa no nosso dia a dia a palavra álcool quando a gente se refere somente a um tipo de álcool, né? Quando, na verdade, a gente tem vários tipos, né? Por quê? Porque álcool é uma função orgânica. E qual é a característica do álcool, né? Qual é o grupo funcional? Qual a característica dentro da química orgânica que vai me dizer se aquela substância é ou não um álcool? Bom, pessoal, álcool vai ser toda e qualquer substância onde eu tenho um carbono saturado, ou seja, um carbono que só está ligado por ligação simples, e eu tenho ali junto com ele um grupo OH, tá? Então, todo carbono saturado que tiver OH, eu vou caracterizar como álcool. E dentro de álcool, né, o principal que a gente utiliza aí é o etanol, né? Então, a gente chama ele só de álcool. É o etanol que a gente usa para pôr nos carros, que se usa nas bebidas. A gente pode chamar ele também de álcool etílico.
Mas existem outros tipos de álcoois, como o metanol, que é usado para combustível de avião, também já foi usado como de Fórmula Indy. Tem o álcool isopropílico, né, que a gente usa para limpar a tela do celular, tela de computador. Enfim, pessoal, e sempre a química, né, embora a gente usa essas duas nomenclaturas, na química, quando a gente vai dar nome para álcool, a gente vai sempre terminar com ol no final, tá? Então, metanol, etanol, propanol, butanol, tá? Sempre é assim que a gente vai dar o nome, beleza? Então, álcool é aquela função que tem OH ligado em carbono saturado. O carbono saturado só tem ligação sim. E aí nós temos o éter, a próxima função aí. Bom, o que é um éter? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida que vai aparecendo, vai mandando um bate-papo aí, tá? Para eu ir responder. É que eu preciso passar todas elas primeiro, né? Para depois fazer atividade com vocês. Galera, um éter é quando nós temos um átomo de oxigênio no meio da cadeia, tá? Ele é um heteroátomo. É um estranho no meio da cadeia de carbono, tá? Vamos dizer assim. Então, aqui, pessoal, tá vendo? R a gente usa para representar radical orgânico, tá? Então, a gente tem um radical, dois radicais ligados ao oxigênio. Então, toda vez que eu tiver oxigênio exatamente no meio da cadeia, a gente tem uma função éter, tá? E aqui, pessoal, a gente tem o etoxietano ou o éter dietílico, porque a gente tem dois etil aqui, tá? Ou dietiléter. Qual é a nomenclatura oficial na química? Essa aqui, ó. Etoxietano, tá? Essa é a oficial. E esse éter aí, o etoxietano, é aquele que o pessoal usa. Vocês já viram aqueles filmes que o pessoal vem e coloca alguma coisa assim no nariz da pessoa, a pessoa desmaia, né? É esse éter que é utilizado. Então, ele foi muito usado como anestésico, né? Então, os primeiros anestésicos utilizados era o etoxietano, que é esse éter aí, tá? Então, toda vez que eu tiver oxigênio no meio da cadeia, a gente tem um éter. Aldeído. Aqui, pessoal, a gente já tem uma outra forma com que o carbono está ligado no oxigênio, tá? Aqui nós temos a formação de uma carbonila. O que é carbonila? É isso aqui, ó. C dupla O. Isso aqui é carbonila. E uma carbonila, ela pode estar ligada de duas formas. A primeira delas é quando a gente tem um aldeído, tá? O aldeído é o seguinte, tá vendo aqui que eu tenho, ó, C dupla O, um H e um R. Ou seja, eu só tenho um radical orgânico aqui, tá bom? Isso significa que o aldeído vai ser aquela função onde a C dupla O está no final da cadeia, tá? Eu vou ter uma cadeia carbônica e o C dupla O vai aparecer no final, ou no começo, tá? Na extremidade, tá bom? Toda vez que eu tiver C dupla O na extremidade, a gente tem um aldeído, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem o aldeído mais simples, que é o metanal, que é chamado de formaldeído, tá bom? Para química, pessoal, a nomenclatura oficial do aldeído, eu sempre vou colocar al no final. Então, é metanal, etanal e assim por diante, tá? E esse aldeído aí, ele também já foi muito, ele é muito utilizado, que é o que a gente chama de formol, né? Se alguém que já foi naquelas viagens que às vezes a gente fazia, né? Nas universidades, laboratório de anatomia, quando você entra, assim, você tem as peças, né? Que são as partes do corpo humano, e as peças, elas são conservadas numa substância que tem um cheiro muito forte. E aquele cheiro muito forte é o formol, mas na verdade ele é o metanal,
que é um aldeído, tá? Que tem essa estrutura aqui. Aqui, ó, até coloquei para vocês, ó. Germicida, desinfetante, conservante de peças anatômicas. E aí, pessoal, a outra forma da gente ter a carbonila é quando essa carbonila, ela tá no meio da cadeia, tá? Então, aqui a gente tem, tá vendo, ó, a carbonila, C dupla O, e a gente tem dois R's, ou seja, dois radicais orgânicos. Portanto, se eu tiver a C dupla O no meio da cadeia carbônica, eu vou ter uma cetona, tá? Então, vamos lá. Tanto o aldeído quanto a cetona, eu tenho C dupla O. A diferença é que o aldeído, a C dupla O, está na extremidade, e a cetona, a C dupla O, está no meio da cadeia. Tá vendo? Então, aqui, ó, a gente tem C dupla O. Aqui tem dois grupos CH3, tá? Então, como a gente tem 3 carbonos aqui, ó, pró, tá? Só ligação simples, an, iona no final. Então, a cetona, o nome da cetona, eu vou sempre colocar ona. Então, propanona, butanona e assim por diante, tá? E essa daqui, pessoal, a propanona, é o que a gente chama de acetona, né? A propanona, na verdade, ela é utilizada como, já foi utilizada como removedor de esmaltes, né? Hoje em dia ela tá ali no removedor, mas não é só a acetona que a gente tem ali, a gente tem outros componentes também. E ela é um excelente solvente orgânico, tá? Só que o que acontece? A propanona, ela também é utilizada como no refino da cocaína. Então, hoje no nosso país, você não encontra a propanona assim de modo muito fácil, porque ela é controlada, a venda dela é controlada pela Polícia Federal. Por último, não. Continuando, a gente vai ter, pessoal, uma outra forma do carbono se ligar com oxigênio, tá? E aqui nós temos uma carboxila, tá? Lembra que aqui tem um átomo de carbono, tá? Então, aqui a gente tem C, dupla O e OH. Isso aqui, ó, a gente chama de carboxila, tá bom? Então, um ácido carboxílico é quando a gente tem uma carboxila. E sempre ele vai estar na extremidade da cadeia, tá? Então, essa característica aqui do ácido carboxílico é quando tem C dupla O, OH, sempre no fim da cadeia. Ligado aqui a um radical carbônico, né? Ou seja, a gente tem uma cadeia carbônica aqui atrás dele e no final C dupla O, OH, tá? Aqui, pessoal, a gente tem o ácido etanóico, tá? Esse final aqui é a característica química para o ácido carboxílico. Esse ácido etanóico a gente consome no nosso dia a dia, tá? Isso aqui é o ácido acético, que é aquele cheiro característico que tem no vinagre, tá bom? Então, esse é o ácido etanóico. Agora, aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que aqui a gente tem C dupla O, OH. Existe uma possibilidade de eu tirar esse hidrogênio daqui e colocar outro radical carbônico nesse lugar. Quando a gente faz isso, a gente vai originar uma outra função orgânica, que são os ésteres, tá? A gente tem éter e a gente tem éster. O que é um éster? Quando a gente tem, ó, dupla O e O também, mas isso aqui está no meio da cadeia. Então, é como se um ácido carboxílico tivesse perdido aquele hidrogênio e no lugar do hidrogênio entrou aqui, ó, uma cadeia carbônica. Tá vendo? Tirei um hidrogênio e coloquei uma cadeia carbônica. Então, essa é a característica de um
éster, certo? E os ésteres, pessoal, eles são muito utilizados para dar sabor nas coisas. Então, os flavorizantes que a gente chama. Ah, tem gosto, tem flavorizante de morango. Então, a substância que dá aquele gosto de morango, por exemplo, numa bala, é um éster, tá? Então, cada éster aí vai dar um gosto diferente nas coisas que a gente consome, tá? E por último, agora sim, a gente tem as funções que estão ligadas à ligação com o nitrogênio. Desculpa. Então, até agora a gente falou do carbono com o oxigênio e agora a gente vai falar do carbono com o nitrogênio, tá? Então, o que que acontece? Se eu tiver amônia, a amônia, como vocês sabem, ela tem a fórmula química NH3, né? Então, ela tem aqui, ó, ligada nitrogênio e 3H, certo? O que que acontece? Pode acontecer da amônia perder um ou mais hidrogênios aqui e ser substituída por radicais orgânicos, ou seja, cadeias carbônicas podem ser inseridas nesse local aqui, tá? Então, imagina que eu tirei um hidrogênio e coloquei uma cadeia carbônica. Então, essa é a estrutura de uma amina, tá? Então, sempre o final para uma amina, né, é a própria palavra, amina. Então, aqui a gente tem a etilamina. Então, são 2 carbonos e o NH2 no final, tá? Essa é uma amina. E aqui nós temos a amida. Qual que é a diferença da amina para amida? A diferença é que a gente tem uma dupla O aqui, tá vendo? Eu tenho uma carbonila ligada com o nitrogênio, tá certo? Então, essa é a diferença da amina para a amida. Então, a amina, eu só tenho nitrogênio, pode estar na extremidade, na cadeia, pode estar no final, tá? Já a amida, eu tenho nitrogênio, mas esse nitrogênio está ligado a uma C dupla O, tá certo? E aqui a gente tem, ó, o final da nomenclatura dela é amida, tá certo? E aqui a gente percebe, tá vendo, ó, C dupla O e o NH2 no final. Então, a característica sempre vai ser essa. C dupla O ligado no nitrogênio, tá? Essa é a diferença da amina para amida. E aí, galera, eu sei, eu tenho plena consciência que isso aqui é muita informação para vocês, né? É difícil entender tudo isso, né? Eu falei rápido, eu tenho que falar porque são muitas coisas, né? Mas o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei para vocês uma tabelinha, tá? Para ficar mais fácil para vocês identificarem as funções. Então, aqui a gente tem o hidrocarboneto. Então, qual é a característica dele? O álcool, qual é a característica dele? Um exemplo. O éter, tá? Fui colocando de todos aqui para vocês, tá? Depois eu já mando no grupo o PDF dessa apresentação, que aí vocês vão conseguir ter essa tabelinha em mãos, tá? Aqui do próprio éster, né? Amina e a amida. Pessoal, embora eu tenha falado brevemente sobre a nomenclatura, não é algo tão relevante para os vestibulares, tá certo? O que cai mais em Enem vestibular? É a identificação da função orgânica, tá? Então, é vocês entenderem o que é cada função, qual a característica de cada uma, isso é o suficiente, tá? É assim que cai a maioria das questões. E aqui, galera, eu tenho para vocês alguns exercícios aqui
para vocês identificarem qual é a função orgânica presente nessas estruturas, tá? Então, aqui a gente tem a xilocaína e a quinina, tá bom? Então, eu quero que vocês olhem aqui, ó, nessa estrutura, na xilocaína. Que função orgânica que eu tenho? Falem para mim o que a gente tem de diferente nessa estrutura aqui, além de carbono e hidrogênio. O que eu tenho aqui na xilocaína? Dá uma olhadinha e me fala. O que vocês percebem que tem aqui, ó? Dupla O, muito bem. Então, aqui eu tenho uma dupla O, certo? O que mais que a gente tem? O nitrogênio. Eu tenho nitrogênio aqui e tenho esse nitrogênio aqui. E aí, galera? Dupla O no meio da cadeia. Só que essa dupla O, o que tem perto dela aqui, ó? A gente tem um nitrogênio, certo? Então, que função que é essa aqui? Ó, eu vou colocar número 1 e número 2 para a gente poder conversar melhor. Qual é a função do número 1 aqui? Eu tenho dupla O ligado no nitrogênio. Eu vou voltar na tabela, ó. Ó, nitrogênio só tem essas duas, tá? Então, aqui eu só tenho... Opa! Isso, ó. Amina, eu só tenho nitrogênio ligado e amida eu tenho nitrogênio ligado e dupla O. Muito bom, isso aí mesmo. Então, aqui a 1 é amida, tá? E a 2 nós temos uma amina. Muito bem, gente, tá? Então, aqui, ó, eu achei a dupla O, beleza. Vou ver o que está em volta. Ah, é nitrogênio? Amida, tá? Aqui eu só tenho o nitrogênio. Tá vendo que o nitrogênio, ele foi, os três hidrogênio dele foi substituído por carbono, tá bom? Mas é uma amina sim, tá? Tá certo, gostei que vocês acertaram. Agora, galera, vamos olhar para a quinina, tá? O que vocês identificam aqui? Quais átomos a gente tem? O que vocês acham que tem de diferente na estrutura da quinina? Me falem aí. O que tem de diferente? Nitrogênio, que inclusive nós temos dois, né? Nitrogênio aqui. Oxigênio aqui. O que mais? Tem mais uma coisa diferente aqui. O OH, beleza. Isso aí. Eu vou colocar os números aqui, ó. Para a gente uniformizar as nossas discussões. Então, vamos analisar o número 1. Número 1, a gente tem o oxigênio. Tem dupla ligação desse oxigênio aqui? Não tem, né? Só tem ligação sim. Então, alguém lembra o que era esse daqui? Eu vou voltar na tabela, que acho que fica mais fácil, né? Então, todos esses, ó. Todos esses aqui é o que a gente tem com o oxigênio. Qual que tem o oxigênio? Isso, muito bem. O oxigênio no meio da cadeia é o nosso éter. Muito bom, muito bom. Vamos escrever aqui. Esse é o éter. O 2 e o 3 é igual, não é?
O 2 e o 3 é igual? O que é o 2 e o 3? Os dois têm nitrogênio no meio da cadeia carbônica e não tem dupla O perto deles. Então, o que seria o 2 e o 3? O que é o 2 e o 3? Muito bom. O 2 e o 3 é uma amina. Os dois são, tá? Os dois são amina. E o 4? OH. Quer que eu volte na tabela? O que tem OH? Vou voltar na tabela. Ó, o que tem OH? Álcool. Muito bom, muito bem. Ai, vocês nem estão falando com. Ó, não, é só OH, ó. Tá vendo? Aqui, ó. OH ligado a carbono saturado. Ácido carboxílico, eu tenho OH, mas perto dele eu tenho a C dupla O, tá bom? Isso, então OH aqui é álcool. Beleza? Então, tá vendo, pessoal? Uma única estrutura, uma única substância, ela tem várias funções orgânicas ali. E é isso que normalmente os vestibulares e o Enem cobram de vocês. É identificar, é olhar para a estrutura e ver que função orgânica que a gente tem ali, tá bom? Então, aqui tá as respostas para vocês. E aqui, pessoal, eu coloquei uma questão do Enem, tá? Aqui vocês sabem como que é o Enem, né? O Enem dá toda aquela falação lá, dá um texto gigantesco, né? Para ler, mas basicamente eles querem que vocês olhem para essa estrutura aqui e falem, ó, as funções orgânicas que caracterizam os feromônios. Então eles estão falando aqui dos feromônios da abelha. Então são duas estruturas, né? Que as abelhas emitem naturalmente. Então, galera, tem o composto A e o composto B, certo? Aí ele fala quais são, então, as funções orgânicas presentes no composto A e no composto B. Vamos olhar para o composto A. Alguém já consegue me dizer qual é a função orgânica que a gente tem no composto A? Muito bom. Olha esse OH aqui, ó. Eu tenho só OH no final, né? Mas eu não tenho dupla O perto. Então, qual a função dele? É um álcool. Quantas letras? Agora B, hein? O composto B. O que vocês têm aí como característica? O que tem de diferente no composto B? Quais átomos a gente tem de diferente aqui de carbono e hidrogênio? E aí, galerinha? Ó, vou circular aqui que já vai dar o tempo. Eu tenho C, O, e tem outro oxigênio aqui, ó.
Esse oxigênio está ligado nesse carbono, então ele só pode estar fazendo uma dupla ligação. Ó, CH3. E aqui nesse O, a gente tem o CH2 que continua aqui, tá? Vocês conseguem identificar qual é essa função que eu tenho agora? Que eu desenhei novamente? Que função que é essa que eu tenho aqui? Ó, eu tenho C dupla O, um oxigênio, e aqui eu tenho um radical orgânico. Portanto, nós temos um éster. Muito bem. Então, qual é a opção correta aqui? Ó? Álcool e éster, alternativa A, galerinha. Isso aí.